Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da semana do replante. Essa semana então eu tirei a semana inteira para produzir materiais para vocês relacionados ao replante de nossas orquídeas. E no vídeo de hoje a gente vai aprender uma forma bem legal de cultivo que vem dando muito certo aqui na minha região, no meu orquidário, melhor dizendo, e que dá certo tanto para Catasetum, que dá certo para Cattleya, que dá certo para Phalaenopsis, enfim, dá para a gente replantar boa parte das nossas orquídeas nesse sistema de cultivo sem correr o risco de estar tendo problemas e, consequentemente, tendo bons resultados, como esses que vocês estão vendo aqui. Então, uma orquídea que saiu de UTI, que eu quase perdi, uma Cattleya lodigese. Olha só a touceira que já se formou, já até precisa de um replante, tirar ela daqui e replantar ela num outro sistema. Uma FAL também, um sistema que eu não estava, uma orquídea que eu não estava conseguindo fazer com que ela se desenvolvesse. Plantei nesse sistema aqui e ela está maravilhosamente linda. Só não está melhor exatamente porque ela pegou um pouco de geada. E o frio da minha região é muito intenso mesmo, então acabou queimando algumas partes dela. Não é fungo, não é nada, isso aqui é queimadura de geada. Então amarelou um pouquinho a planta por causa disso. Mas com relação ao cultivo, está perfeito nesse sistema. E por fim, tenho para mostrar para vocês os famosos Catasetums. Essas foram as primeiras orquídeas que eu vi cultivadas no sistema de semi-hidroponia. E eu vou mostrar para vocês então como está fazendo esse replante agora aqui nesse vídeo. Mas antes eu peço para vocês, gente, se não assistiram os vídeos anteriores, assistam. É muito importante para o crescimento pessoal de vocês com relação ao cultivo de orquídeas, tá bom? Sem contar que me dá uma super força toda vez que vocês deixam um joinha e assistem os meus vídeos, tá certo? Então vamos lá para o nosso vídeo de agora. Esse é um vídeo que eu vou mostrar como replantar uma Cattleya, isso mesmo, uma Cattleya, ou melhor, uma Lélia purpurata em um sistema de semi-hidroponia, inclusive utilizando aqui um material de cunho transparente, que não é recomendado para as orquídeas simpoidiais, as orquídeas que crescem em forma de cipó. Mas eu vou mostrar para vocês que dá para replantar essas orquídeas dessa forma e vocês terem sucesso no cultivo delas assim, tá bom? Então vamos lá, gente. Para isso a gente vai precisar de um pote, tá? Esse é um pote aqui de que vem paçoquinha dentro. Ele não é um pote muito resistente, mas ele é um material que não resseca. Então, por 3, 4 anos eu vou ter essa planta aqui dentro desse cultivo sem correr o risco de estar tendo que trocar a planta por causa do pote, tá bom? Por causa do vasinho dela. Então aqui eu estou com o potinho, eu furei aqui as bordas, deixei mais ou menos 3 dedos. Então eu vou deixar 1/3 de reservatório, mas você pode deixar um pouco menos se você quiser, isso é indiferente. O que não pode deixar é muito reservatório, então do meio para baixo, né? O ideal é que seja mais para baixo do que para cima. Então, qual que é a função desse sistema de cultivo? A gente reter um pouco mais de umidade no fundo do vaso e essa umidade vai atrair o desenvolvimento das raízes. Então, conforme a água vai evaporando, essa água vai molhando o substrato, mantendo o substrato um pouco mais úmido e garantindo a hidratação da planta e o desenvolvimento das raízes que sempre vão em busca da umidade, tá? Então não é um sistema em cultivo em água, tá? Mas semi-hidroponia, né? Ou seja, quase em água. Isso aqui é excelente para as regiões mais quentes e secas do Brasil, tá certo? Sendo muitas vezes não recomendado para regiões muito frias, onde possa ter, por exemplo, geadas muito fortes, onde a água possa congelar e aí possa sim dar problema com relação a queima das raízes, né? Vai congelar as raízes ali e acabar matando a planta. Então eu vou fazer o sistema aqui para mostrar para vocês. Peguei a planta, essa vai ficar bem na bordinha do vaso, tá certo? E aqui eu vou colocar ela já
amarradinha. Para a gente ter sucesso nesse sistema de cultivo com as orquídeas simpoidiais, então a gente tem que primeiro, né, ver a altura que ela vai ficar no vaso. Então aqui eu já vou amarrar ela, porque eu vou colocar esse ferrinho aqui, esse tutorzinho, de uma forma diferente. Vejam que eu dobrei ele exatamente para ele ficar mais firme no fundo do vaso. Então agora a gente vai começar a colocar o substrato. Eu já estou posicionando a planta. Essa planta ela vai crescer aqui, né, ao meio do vaso. Então eu vou virando ela da forma que eu quero. E com isso eu vou aos pouquinhos ajeitando. No fundo eu posso colocar alguns materiais. A brita é uma das formas, só que a brita ela suga a água, então ela pode fazer com que a água suba, né, pelo material. Posso colocar o isopor. O isopor é o material mais inerte que a gente encontra. Então se eu coloco o isopor ele não vai sugar a água, então a água não vai subir. Então o reservatório vai ficar aqui somente em contato com o isopor e não vai umedecer os demais materiais que estão acima e que não entrarem em contato com a água, tá? Mas eu vou utilizar a brita aqui mesmo, porque essa planta ela gosta de um pouquinho mais de umidade, como eu já falei nos vídeos anteriores. Então é uma Lélia purpurata ou Brasileia purpurata, como ela é chamada também. Então vamos lá, gente. Coloquei brita até a altura dos furos. Vou colocar, na verdade, um pouquinho acima dos furos. Ó, então os furos estão aqui. Então vou colocar mais um pouquinho de brita para que a gente tenha maior drenagem. E até para que não entupa esses furinhos, o que pode acontecer de forma muito frequente, né, se a gente utilizar outros materiais. E agora somente material de drenagem. Não vou utilizar esfagno, porque o esfagno ele retém muita umidade. Então aqui eu só vou utilizar a casca de pinos e o carvão. Fernando, não tenho casca de pinos, não tenho carvão, o que eu posso utilizar? Tem macadâmia, gente, que pode utilizar cavaco, né, de extensão do campo, outra madeira de boa resistência que possa ter aí na sua região, tá? Todos esses materiais que têm uma boa resistência, você fazendo um tratamento, né, você pode utilizar, tá bom? Ó, então aqui a gente já colocou bastante substrato e mesmo assim falta enterrar, digamos assim, boa parte da planta, mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque nesse sistema de cultivo a gente não pode enterrar muito a planta, porque aí sim você pode ter problema, você pode ter o processo de podridão, né, o ataque de doenças na sua orquídea. Então aqui a gente colocou até mais ou menos a borda, né, do vaso, e o rizoma ficou aí praticamente 2 dedos acima do substrato. Algumas raízes ficaram dentro do substrato até para ajudar na absorção da umidade nesse primeiro momento e no enraizamento, mas a planta vai ficar acima da borda do vaso para que a gente não tenha problema depois, até mesmo com o broto, né, ele vir a crescer para o fundo do vaso. Então a ideia é que essa planta ela venha crescendo nesse mesmo nível e quando chegue aqui, o próximo broto saia para cima e não para dentro do vaso, tá certo? Aqui vai ser necessário mais um tutor, eu vou ter que colocar mais um tutor, né? A gente pode ver que ela ficou um pouco balangando, mas eu não vou colocar agora, até mesmo porque, né, não tem necessidade, digamos assim, de eu estar mostrando colocar esse segundo tutor. Mas a gente vem aqui, coloca um tutorzinho para manter ela mais firme, tá bom? Depois disso, uma boa rega, você vai fazer sempre, né, sempre que você observa, né, que mais em cima está seco, a ideia é que aqui embaixo tenha um reservatório de água e esse reservatório
na maioria das vezes ele fique cheio, né? Ele fique com água nessa parte aqui, mantendo sempre o substrato um pouco mais hidratado para que a orquídea ela busque essa umidade e se desenvolva bem dessa forma. Como eu falei, mais indicado para as regiões quentes e secas. Dá para cultivar Cattleya, dá para cultivar Hoffmann Segela, dá para cultivar até mesmo orquídeas que não gostam de tanta umidade, como os Denfal, né? Ou outras orquídeas aí que você tenha na sua região que está tendo dificuldade no cultivo delas, no enraizamento. Você pode tentar dessa forma, que eu tenho certeza que vocês vão ter aí um bom resultado. De início, sempre uma boa rega, uma rega mais frequente, até essa planta ela se sentir segura ao enraizamento e, consequentemente, ao desenvolvimento nesse sistema. Depois disso, você pode, né, adequando as regas de acordo com o seu clima, de acordo com as suas condições, né, de ambiente, tá certo? Mas nesse início, a gente vai regar ela bem mais. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Joinha, e não perde os próximos vídeos no canal, porque vai estar show de bola.